Grande Arcano ou O Ocultismo Desvendado, por Eliphas Levi, Editora Pensamento. Primeira parte, capítulo 8. As emanações astrais e as projeções magnéticas. O universo é um grupo de globos imantados que se atraem e se repelem uns aos outros. Os entes produzidos pelos diferentes globos participam da sua imantação universal. Os homens mal equilibrados são ímãs desregrados ou excessivos que a natureza equilibra uns pelos outros até que a falta parcial de equilíbrio tenha produzido a destruição. A análise espectral de Bunsen levará a ciência a distinguir a especialidade dos ímãs e a dar assim uma razão científica das instituições antigas da astrologia judiciária. Os diversos planetas do sistema exercem certamente uma ação magnética sobre o nosso globo e sobre as diversas organizações dos entes vivos que o habitam. Todos nós bebemos os aromas do céu misturados com o espírito da terra e nascidos sob a influência de diversas estrelas. Temos todos preferências para uma força caracterizada por uma forma, um gênio e uma cor. A pitonisa de Delfos, sentada sobre uma trípode, em cima de uma fenda da terra, aspirava o fluido astral pelas partes sexuais. Caía na demência ou no sonambulismo e proferia palavras incoerentes, que, às vezes, eram oráculos. Todas as naturezas nervosas entregues às desordens das paixões se assemelham à pitonisa e aspiram Piton, isto é, o espírito mau e fatal da terra. Depois lançam com força o fluido que as penetrou, aspirando em seguida, com uma força igual, o fluido vital dos outros entes, para absorvê-los, exercendo assim alternativamente o poder mau do Yetatori e do vampiro. Se os doentes atacados por este aspir e este respir deletérios os tomarem por um poder e quiserem aumentar a sua ascensão e projeção, manifestarão seus desejos por cerimônias que se chamam evocações e enfeitiçamentos, e se tornarão o que outrora se chamavam necromantes e feiticeiros. Todo apelo a uma inteligência desconhecida e estranha, cuja existência nos é demonstrada e que tem por fim substituir sua direção pela da razão e do nosso livre-arbítrio, pode ser considerado como um suicídio intelectual, pois é um apelo à loucura. Tudo o que abandona uma vontade a forças misteriosas, tudo o que faz falar em nós outras vozes que não as da consciência e da razão, pertence à alienação mental. Os loucos são visionários estáticos. Uma visão, quando a gente está despertada, é um acesso de loucura. A arte das evocações é a arte de obter uma loucura factícia, cujos acessos a gente provoca. Toda visão é da natureza do sonho. É uma ficção da nossa demência. É uma nuvem das nossas imaginações desregradas projetadas na luz astral. Somos nós mesmos que aparecemos a nós
disfarçados em fantasmas, cadáveres ou demônios. Os loucos, no círculo da sua atração e da sua projeção magnética, parecem fazer a natureza produzir disparates. Os móveis estalam e se deslocam, os corpos leves são atraídos ou lançados à distância. Os alienistas o sabem muito bem, porém temem afirmá-lo, porque a ciência oficial ainda não admitiu que os entes humanos sejam ímãs e que estes ímãs podem ser desregrados e falseados. O abade Vianney, cura de Ars, julgava-se incessantemente ridicularizado pelo demônio. E Berbiguier, da Nova Terra do Tim, se munia de longos alfinetes para espetar os duendes. Ora, o ponto de apoio existe na resistência que lhes opõe o progresso indisciplinado. Na democracia, o que torna impossível a organização de um exército é que cada soldado quer ser general. Só há um general entre os jesuítas. A obediência é a ginástica da liberdade, e para chegar a fazer sempre o que se quer, é preciso aprender a fazer muitas vezes o que não se queria fazer. O que nos agrada é estar ao serviço da fantasia. Fazer o que devemos querer é exercer e fazer triunfar ao mesmo tempo a razão e a vontade. Os contrários se afirmam e se confirmam pelos contrários. Olhar para a esquerda quando se quer ir para a direita é dissimulação e prudência. Porém, pôr pesos no prato da esquerda de uma balança quando se quer fazer subir o prato da direita é conhecer as leis da dinâmica e do equilíbrio. Na dinâmica, é a resistência que determina a quantidade da força. Porém, não existe resistência que não seja vencida pela persistência do esforço e do movimento. E é assim que o rato rói a corda e a gota de água fura a rocha. O esforço renovado todos os dias aumenta e conserva a força, embora a ação seja aplicada a uma coisa indiferente em si mesma, ou então irracional e ridícula. É uma ocupação pouco séria, na aparência, mover entre os dedos as contas de um rosário, repetindo 200 ou 300 vezes: "Eu vos saúdo, Maria". Pois bem, que uma religiosa se deite sem ter recitado o seu rosário e no dia seguinte despertará desesperada, não terá coragem de fazer a oração da manhã e ficará distraída durante o ofício. Por isso, seus diretores lhe repetem continuamente e com razão que não negligenciem as pequenas coisas. Os grimórios e rituais mágicos estão cheios de prescrições minuciosas e aparentemente ridículas. Comer durante 10 ou 20 dias alimentos sem sal, dormir apoiado no cotovelo, sacrificar um galo perto da meia-noite, numa encruzilhada, dentro de uma floresta, ir a um cemitério buscar um punhado de terra no túmulo recente de um defunto, etc., etc. Depois cobrir-se com certos vestuários bizarros e recitar longas e fastidiosas conjurações. Queriam os autores destes livros zombar dos seus leitores? Revelar-lhes-iam
Eles, segredos verdadeiros? Não zombavam. E seus ensinos eram sérios. Tinham por fim exaltar a imaginação dos seus adeptos e dar-lhes consciência de uma força suplementar que existe desde que a gente creia nela e que aumenta sempre pela perseverança dos esforços. Somente pode acontecer que, pela lei da reação dos contrários, obstinando-se a orar a Deus, se evoque o diabo, e que, após conjurações satânicas, se ouçam os anjos chorarem. Todo o inferno dançava aos guizos quando Santo Antônio recitava os salmos e o paraíso parecia renascer diante dos encantamentos do grande Alberto ou de Merlino. É que as cerimônias em si mesmas são pouca coisa e que tudo depende do aspir e do respir. As fórmulas consagradas por um longo uso nos põem em comunicação com os vivos e os mortos, e a nossa vontade, que assim entra nas grandes correntes, pode armar-se de todos os seus eflúvios. Uma criada que pratica pode, num dado momento, dispor até da onipotência temporal da Igreja, sustentada pelas armas da França, como aconteceu por ocasião do batismo e rapto do judeu Montara. Toda a civilização da Europa, no século XIV, protestou contra este ato e sofreu-o, porque uma criada devota o quis. Porém, a terra enviava para auxiliar esta moça as emanações espectrais dos séculos de São Domingo e de Torquemada. Ghisleri orava por ela. A sombra do grande rei revogador do Édito de Nantes fazia-lhe um sinal de aprovação, e o mundo clerical inteiro estava pronto para sustentá-la. Joana d'Arc, que foi queimada como feiticeira, tinha, de fato, atraído para si o espírito da França heróica e o espalhava de um modo maravilhoso, eletrizando nosso exército e fazendo fugirem os ingleses. Um papa a reabilitou. Foi muito pouco. Era preciso canonizá-la. Se essa taumaturga não era uma feiticeira, era evidentemente uma santa. Afinal, que é um feiticeiro? É um taumaturgo que o Papa não aprova. Os milagres são, se quiserdes perdoar-me esta expressão, as extravagâncias da natureza produzidas pela exaltação do homem. Produzem-se sempre em virtude das mesmas leis. Toda personagem de celebridade popular faria milagres e, às vezes, o faz sem o querer. No tempo em que a França adorava os seus reis, os reis de França curavam as escrófulas, e atualmente a grande popularidade destes soldados pitorescos e bárbaros, que chamamos zuavos, desenvolveu num zuavo chamado Jacó, a faculdade de curar pela voz e pelo olhar. Dizem que esse zuavo deixou o seu posto para passar aos granadeiros, e consideramos como certo que o granadeiro Jacó
não terá mais o poder que pertencia exclusivamente ao Zuavo. No tempo dos druidas, havia nas Gálias mulheres taumaturgas a que chamavam elfos e fadas. Para os druidas eram santas, para os cristãos são feiticeiras. José Bálsamo, que seus discípulos chamavam o divino Gagliostro, foi condenado em Roma como herege e feiticeiro por ter feito predições e milagres sem autorização do ordinário. Ora, nisso os inquisidores tinham razão, pois só a Igreja Romana possui o monopólio da alta magia e das cerimônias eficazes. Com água e sal ela encanta os demônios. Com pão e vinho ela evoca Deus e a força a tornar-se visível e palpável na terra. Com o óleo dá saúde e perdão. Faz mais ainda. Cria padres e reis. Só ela compreende e faz compreender por que os reis do tríplice reino mágico, os três magos, guiados pela estrela flamejante, vieram oferecer a Jesus Cristo, no seu berço, o ouro que fascina os olhos e faz a conquista dos corações, um incenso que leva o ascetismo ao cérebro e a mirra que conserva os cadáveres e torna de algum modo palpável o dogma da imortalidade, fazendo ver a inviolabilidade e a incorrupção na morte.